Boa noite. Hoje nós vamos discutir um pouco do mercado de safrinha, o que nós podemos esperar no ano agrícola 2009-2010 e quais são as oportunidades que estão sendo desenhadas para a segunda safra de milho no Brasil. Bem, para que todos os telespectadores já fiquem atentos, à medida que eu for dando a palestra, vocês já podem ir fazendo as perguntas, que assim que encerrada a palestra, nós iremos responder. Um ponto importante, que merece uma atenção bastante especial no próximo ano, é que a gente passa agora de um momento de crise econômica, que efetivamente afetou bastante o nosso mercado em 2009, e estamos indo para um cenário de recuperação econômica. Quase todos os órgãos oficiais já passam a dar uma expectativa de crescimento econômico muito significativa para o próximo ano, principalmente em decorrência de uma economia mais avançada para os países emergentes. Conforme vocês podem observar nesses slides, nós tivemos em 2009 um decréscimo bastante forte do PIB nas economias avançadas, destacando os Estados Unidos, o bloco da União Europeia, o Japão e o Reino Unido. São países que apresentaram um decréscimo muito significativo em termos de crescimento econômico. Já para 2010, todos esses países, de acordo com o FMI, já devem começar a apresentar uma recuperação econômica, em alguns casos já atingindo índices próximos a 2%. E ao mesmo tempo, nós podemos observar que nas economias emergentes, e aí destacando um papel bastante especial para o bloco do BRIC, que é o chamado Brasil, Rússia, Índia e China, nós já temos um cenário bastante divergente do que aconteceu nas economias avançadas. Enquanto nas economias avançadas 2009 foi marcado por um decréscimo do PIB, nos países emergentes nós continuamos a ter um crescimento bastante significativo, principalmente para a Índia e China, países que são extremamente populosos e que são os países que efetivamente estão consumindo commodities agrícolas. Então nós podemos ver que tanto Índia quanto China cresceram a taxas acima de 5% e para 2010 a expectativa é que esse crescimento continue ainda mais avançado. No caso especificamente do Brasil, nós temos um indicador do Banco Central de uma estimativa de crescimento de 0,2%, que pode até se superar, atingindo um patamar de 1% mesmo em 2009, ou seja, num ano de crise. E para 2010 já uma estimativa de crescimento econômico em torno de 4,8%. Ou seja, o fato de as economias emergentes continuarem a crescer em 2010 e continuarem no crescimento econômico mesmo se esticando até 2014, significa dizer que essas economias passarão ou continuarão a consumir ainda mais alimentos. Tanto é verdade que quando nós observamos os gráficos relativos ao consumo de proteínas animais dentro dos blocos emergentes, nós conseguimos ver claramente que tanto em 2010 quanto em 2009, nós ainda tivemos um crescimento do consumo de proteínas animais. Para 2010, nós vemos que o Brasil deve continuar a consumir mais proteína animal, né, ou seja, consumindo quase 90 quilos por habitante ano, o que representa um crescimento significativo em relação a 2009, e Índia e China também devem continuar a consumir ainda mais proteína animal. O caso que é um pouco mais restrito é o caso da Rússia, que dentro dos blocos emergentes foi o país que apresentou um decréscimo dentro do crescimento econômico. Em termos de mundo, nós podemos ver que em 2010 o consumo per capita de proteínas animal ele também volta a crescer em relação a 2009, ou seja, isso acaba sendo um bom sinal para nós. E do ponto de vista de volume global, o consumo de proteínas animal ele também cresce em 2010 em relação ao que foi em 2009, sendo que 2009 ficou praticamente estável em relação a 2008. Isso significa dizer, né, que crescendo o consumo de proteínas animais, ou seja, nós precisamos ter mais rebanhos e, obviamente, vamos consumir mais ração. Esse é um dado bastante interessante, vocês podem observar que dentro desse mapa global, cada esfera representa o crescimento do consumo de proteína animal nos últimos 10 anos. É interessante a gente observar que a América do Norte, União Europeia e Oceania tiveram um crescimento muito pouco significativo nos últimos 10 anos, que são justamente economias que já estão avançadas, ou seja, são economias que mesmo crescendo o PIB já não há um incremento tão forte do ponto de vista de consumo de proteína animal. Por outro lado, países ou regiões emergentes, como a América do Sul, o Sudeste Asiático e região da antiga União Soviética, o crescimento do consumo de proteína animal foi bastante significativo nos últimos 10 anos, destacando principalmente o Sudeste Asiático, que registrou um incremento de 52% no consumo de proteína nos últimos 10 anos. E são justamente essas regiões que sofreram muito menos num processo de crise.
Tanto é verdade que os preços das commodities agrícolas que caíram fortemente após o estouro da crise voltaram a se recuperar num ritmo muito mais acelerado do que o mercado esperava. Tanto é verdade que a gente passa a ter preços em commodities agrícolas ainda acima da média histórica, o que sem dúvida nenhuma é um bom sinal para o produtor brasileiro. Quanto às perspectivas para o consumo de ração, para 2009 e 2010, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o mundo deverá consumir 488 milhões de toneladas de milho, ou seja, com destinação ao consumo de ração animal, ou seja, há um incremento em relação ao consumo registrado em 2008 e 2009, que foi de cerca de 480 milhões de toneladas. Para o farelo de soja também há um crescimento contínuo, ou seja, indo para quase 157 milhões de toneladas, há um crescimento em relação ao que foi a safra 2008 e 2009. Talvez o destaque seja um pouco para o trigo, que há um ligeiro decréscimo em relação à safra 2008 e 2009, até por ter uma competição com o milho, que passa a ser prioridade nesse caso para o consumo de ração animal. Ou seja, para 2009 e 2010, nós temos um cenário de crescimento do consumo de ração. E um outro dado que merece bastante atenção, e isso é reflexo também da melhoria da economia, é que os indicadores dos custos dos fretes marítimos voltaram a se recuperar. Ou seja, nós tivemos um pico, como vocês podem observar no gráfico, em 2008, logo após a crise, ou seja, os preços dos fretes marítimos caíram de forma significativa. Há dois fundamentos que justificam isso. Um dos fundamentos é relativo à queda do preço do petróleo, ou seja, nós saímos de 140 dólares o barril, chegamos com o preço do barril do petróleo abaixo de 60 dólares. E um outro fator é relativo à demanda. Ou seja, logo após a crise, nós tivemos uma menor demanda por fretes marítimos e, consequentemente, os preços caíram sensivelmente. Só que, de julho para frente, a gente passa a observar novamente uma pequena implicação dos custos dos fretes marítimos. Isso relativo, de novo, à demanda, né? Ou seja, países emergentes, principalmente do lado asiático, voltaram a consumir bastante commodity agrícola, tanto é verdade que os preços continuam em alta, e o outro lado é relativo também à melhora do preço do petróleo, e hoje na casa dos 77 dólares por barril. Então, ou seja, isso merece um pouco de reflexo, porque efetivamente no próximo ano a gente poderia ter um incremento dos preços fertilizantes em decorrência do aumento dos custos dos fretes marítimos. Então, ou seja, num cenário de melhora econômica, principalmente nos países emergentes, que são os países que estão demandando bastante commodity agrícola e não agrícola também, a exemplo de minério de ferro, de níquel, de ouro, ou seja, tudo que demanda um transporte marítimo, isso significa dizer que nós podemos ter uma pequena inflação em cima desse processo. E um outro fator que também merece uma atenção bastante importante, até porque vem afetando a precificação das commodities agrícolas, é a desvalorização do dólar no âmbito global. Ou seja, hoje o dólar vem perdendo força e isso vem afetando as precificações de commodities. A impressão que nós temos é que hoje fundos de investimentos estão formando cestas de commodities onde os movimentos dos preços parecem andar em conjunto. Tanto é verdade que às vezes não há um fundamento específico, o preço de soja, o preço do milho ter registrado um aumento ou uma baixa, e quando nós buscamos alguma justificativa, um dos fatores pode estar relacionado, por exemplo, ao aumento ou à queda do preço do petróleo. Ou seja, há uma formação de uma cesta de commodities por conta desses fundos, e uma razão que também está embutida nisso é que commodities agrícolas vêm apresentando um comportamento inverso das variações monetárias. Ou seja, o mercado vem tentando se proteger de possíveis variações cambiais, e principalmente porque o dólar vem perdendo força. Ou seja, commodities agrícolas passam a ser precificadas por moedas mais fortes. Então, esse é um movimento que merece uma atenção bastante significativa, principalmente para os produtores que vêm cultivando soja e, obviamente, acabam tendo uma perda cambial em torno desse processo. E apesar da crise ter sido bastante severa em 2009, nós ainda temos uma relação estoque-consumo de grãos no mundo abaixo da sua média histórica. Ou seja, o que significa essa relação estoque-consumo? Ou seja, é um indicador que nos mostra quanto por cento da demanda é atendido pelo meu nível atual de estoque. E atualmente essa relação continua abaixo da média histórica. Significa dizer o quê? Que o mundo vem consumindo num nível maior do que a sua produção. Isso também é um fundamento para que os preços das commodities agrícolas permaneçam acima da média histórica. Indo para o cenário especificamente do milho,
e aí a gente passa a ter um cenário bastante interessante, nós estamos mudando os rumos do mercado no próximo ano. Primeiramente, nós tivemos um ano bastante difícil ao longo de 2009, com os preços do milho apresentando um patamar muito baixo em relação ao que o produtor esperava, e obviamente uma série de fatores justificam essa queda de preço. Primeiro que nós atravessamos a safra 2008-2009, a safra 2007-2008 para a safra 2008-2009, com nível de estoque bastante elevado. Isso obviamente teve uma pressão em cima dos preços e obviamente o produtor acabou sofrendo por conta desse elevado nível de estoque. E um segundo fator que merece uma relativa atenção é que o nível de exportação ficou muito abaixo do que o mercado esperava, né? Ou seja, nós tínhamos potencial para exportar volumes tranquilamente acima de 10 milhões de toneladas, mas por uma série de fatores o Brasil não conseguiu aproveitar essas oportunidades. Dentro desses fatores, a variação cambial, ou seja, o câmbio, ele não foi favorável às exportações e ao mesmo tempo nós tínhamos um milho localizado na região centro-oeste, que do ponto de vista logístico apresenta um custo que em determinados momentos acaba sendo inviável para as exportações, né? O atraso da colheita de milho nos Estados Unidos, aliado aos leilões promovidos pelo governo, ajudaram a promover as exportações recentemente, ou seja, nós tivemos um período muito bom de exportação de dezembro do ano passado até fevereiro desse ano. Logo após, as exportações caíram de forma bastante sensível e o mercado só voltou a se recuperar quando nós tivemos uma intervenção governamental, principalmente com o governo fazendo leilões de PEP na região centro-oeste do Brasil. E agora, com o atraso da colheita norte-americana, houve uma janela, uma oportunidade para o Brasil continuar exportando e a gente passa a exportar volumes acima de 700 mil toneladas nos últimos meses. Então, efetivamente, o Brasil pode terminar um ano com um volume de exportação em cerca de 7 milhões de toneladas, o que ajuda a reduzir uma pressão negativa que nós teríamos sobre o preço. E o melhor desempenho das exportações, em conjunto com uma queda significativa na área plantada de milho, deve levar o mercado ao próximo ano a ter uma queda sensível do nível de estoque. E agora esse é um ponto que merece bastante atenção. Isso é um fato que nós costumamos chamar de movimento em manada. O que aconteceu com a área plantada com milho na safra 2009-2010? O que nós estamos esperando? Como o mercado do milho apresentava uma baixa liquidez e com uma exportação aquém do que o mercado esperava, a área plantada com milho está sofrendo uma redução muito significativa. Efetivamente, nós vamos ter a menor área plantada com milho desde que se tem estatística na história do Brasil. Ou seja, nós devemos plantar algo relativo a 8,1 milhões de hectares, é uma queda de 12% em relação ao que foi cultivado na safra passada, isso porque todo mundo está migrando para a soja, né? A área de soja deve crescer de forma bastante significativa no Brasil e passamos a ter um excesso de produção, seja nos Estados Unidos e seja na América do Sul, com destaques para Brasil e Argentina. Então, ou seja, isso merece uma atenção, porque movimentos em manada significam dizer que algum mercado pode se dar bem e algum outro mercado pode apresentar resultados não tão favoráveis. Ou seja, especificamente colocando os pesos na balança, nós temos um milho com um mercado bastante desfavorável do ponto de vista de oferta, ou seja, com poucos investimentos dentro desse setor, ao passo que a soja apresenta um cenário com uma oferta bastante significativa, ou seja, um excesso de produção nos Estados Unidos e um possível excesso de produção na América do Sul. O lado pendente da soja é que nós passamos a ter um preço prejudicado em decorrência da apreciação do real em relação ao dólar. Então, efetivamente, se nós considerarmos os preços futuros para a soja hoje com vencimento em maio, estaremos falando a um câmbio futuro de uma receita em torno de R$ 31, R$ 32 no caso da soja. E ao passo que o milho, a gente passa a ter uma safra de verão bastante prejudicada. E no caso especificamente da região sul do país, é importante lembrar que além de uma queda algo em torno de 20% a 25%, as áreas que estão apresentando decréscimo, no caso do milho, são justamente as áreas de alta tecnologia, ou seja, as áreas que representam produtividade. Então, ou seja, nós podemos ainda ter uma frustração do ponto de vista de produção em decorrência dessa queda de área de alta tecnologia. E a relação estoque-consumo de milho no mundo segue muito abaixo de sua média histórica. Ou seja, no próximo ano o mundo deve produzir 2 milhões de toneladas a menos, ao passo que a soja deve crescer em torno de 40 milhões de toneladas. Ou seja, são mercados bastante inversos. Ou seja, a produção de milho no mundo continua crescendo abaixo de sua demanda, fato que justifica o preço do milho no mercado internacional acima de sua média histórica. Se nós analisarmos do ponto de vista global, a gente consegue observar através desses globos o que significa cada esfera dessa. Esse é um indicador bastante simples,
onde nós estamos tentando visualizar quantos por cento da demanda doméstica de cada região ela consegue ser suprida por sua oferta doméstica. Então, ou seja, as regiões que estão em vermelho, ou seja, que estão abaixo de 100%, significa dizer que são regiões deficitárias. Então, nós conseguimos ver que a América Central, a região da União Europeia, o Oriente Médio, a Ásia Oriental e o Sudeste Asiático são regiões deficitárias. Ou seja, para a safra 2009-2010 são regiões que vão precisar importar milho para suprir suas necessidades domésticas. A região da África Subsaariana e a região da Oceania são regiões praticamente autossuficientes, ou seja, são regiões que também não podem sofrer nenhum processo de queda de produtividade, o que tornariam essas regiões automaticamente importadoras. Então, quais são as regiões superavitárias? Nós temos hoje a América do Norte, a América do Sul e a região da antiga União Soviética. Ou seja, estamos falando de Estados Unidos, Brasil, Argentina e Ucrânia, na antiga região do bloco soviético. Então, ou seja, são regiões que podem exportar milho, mas um ponto que é importante nós lembrarmos é que a América do Sul é uma região que vem apresentando um decréscimo em termos de produção. Ou seja, a produção não está caindo apenas no Brasil, mas está caindo também na Argentina. Ou seja, são regiões importantes do ponto de vista de exportação e são regiões que devem reduzir a sua oferta doméstica no próximo ano. Então, se nós observarmos nessa tabela de oferta e demanda de milho, nós podemos ver que a produção estimada para a safra 2009-2010 é de cerca de 790 milhões de toneladas. Ou seja, estamos falando de uma produção que é cerca de 2 milhões de toneladas inferior à que foi a safra 2008-2009, mesmo tendo uma produção recorde nos Estados Unidos. Ao passo que a demanda cresce de forma bastante significativa, ou seja, uma exportação em torno de 490 milhões de toneladas e para outros usos computando 312 milhões de toneladas. Vocês podem observar que a relação estoque-consumo estimada para a safra 2009-2010, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, seria de 16,5%, ou seja, uma relação inferior ao que foi a safra 2008-2009. Ou seja, nós estamos passando por um momento de redução de oferta de milho global, ao passo que a soja apresenta um cenário bastante divergente, ou seja, com um cenário de crescimento de produção e com uma relação estoque-consumo ficando acima da média histórica. No caso do milho, nós estamos passando por um cenário um pouco mais crítico, onde efetivamente há oportunidades de preço no longo prazo, lembrando que a safra da América do Sul ela ainda apresenta-se indefinida. Do ponto de vista de oferta e demanda de milho nos Estados Unidos, então nós podemos ver que temos uma safra recorde em 2009-2010, praticamente já estabilizada em quase 330 milhões de toneladas. O grande problema que a safra norte-americana passa a ter é eles estão enfrentando atualmente um problema de qualidade, né? Ou seja, a região meio-oeste dos Estados Unidos vem colhendo esse milho num ambiente desfavorável, ou seja, a neve em determinadas regiões, e esse milho começa a apresentar problemas de doença. Então, ou seja, temos um milho com uma qualidade que talvez fique abaixo do padrão de exportação, o que sobra uma oportunidade para o Brasil, inclusive, ganhar market share no mercado internacional. A demanda norte-americana continua crescendo, tanto é verdade que a relação estoque-consumo de milho estimado por os Estados Unidos fica abaixo da estimativa referente à safra 2008-2009, mesmo no ambiente de produção recorde. E os preços do milho nesse cenário, ou seja, num cenário de redução da produção global e num cenário de redução da relação estoque-consumo de milho nos Estados Unidos, mesmo no ambiente de produção recorde, já leva o mercado do milho a apresentar níveis de preço próximo a 4 dólares o bushel. Vocês podem observar pelo gráfico que no ano passado nós tivemos um momento de picos de preço, ou seja, o preço do milho atingindo patamares próximos a 8 dólares por bushel. Esses preços caíram imediatamente logo após o processo de estouro da crise. Isso foi decorrente de dois fatores básicos. Um fator é relativo a uma expectativa do mercado de queda de demanda, que acabou não se confirmando, e o outro, o que sustentava o outro fator de queda de preço era relativo à retirada dos dinheiros de commodity agrícola para cobrir perdas no mercado acionário. Bem, como a crise ela acabou se desenhando de uma forma diferente do que o mercado esperava, ou seja, com as economias emergentes apresentando um crescimento aquém das expectativas do mercado, os preços acabaram se recuperando. Hoje estamos falando de 4 dólares por bushel na média de preços, um crescimento muito forte dos países emergentes e com uma expectativa de queda na produção mundial.
E as exportações do Brasil voltam a apresentar uma boa performance, principalmente nos meses de setembro e outubro. Vocês podem observar pelo gráfico que de janeiro a outubro de 2008, o Brasil havia exportado 4,24 milhões de toneladas de milho. De janeiro a outubro de 2009, nós já exportamos quase 5,5 milhões de toneladas, ou seja, estamos falando de crescimento de 30%. As exportações passaram a se recuperar principalmente em setembro e outubro, no segundo semestre. Isso está relativo à ajuda do governo, através dos leilões de PEP, e também por um atraso na colheita dos Estados Unidos, que acabou gerando uma demanda para o Brasil. Ou seja, ainda há oportunidades, claramente, de que o Brasil possa exportar 7 milhões de toneladas nesse segundo semestre. Bem, falando em exportação, é importante a gente lembrar, assim como nós apresentamos já nos primeiros slides, que o ano de 2010 se desenha como um ano de recuperação econômica, ou seja, estamos falando de crescimento econômico, principalmente nos países emergentes, são justamente os países que vêm consumindo cada vez mais commodities agrícolas. E, obviamente, nesse cenário, é muito possível que a gente possa exportar 8 milhões de toneladas. Lembrando que o ano que vem a gente deve ter um trade global em torno de 85 milhões de toneladas de milho, ou seja, superior ao que foi a safra 2008-2009, e com uma expectativa que o Brasil passe a apresentar um market share bastante significativo no próximo ano. Obviamente que há fatores que ainda podem afetar a exportação. Dentro desses fatores se destaca a logística e se destaca também o desempenho cambial. Mas, independente a isso, o contexto global nos indica que há oportunidades, claramente, de que o Brasil passe a ganhar mais mercado do ponto de vista internacional. Bem, o Irã retoma sua posição de maior importador do milho brasileiro, isso é um dado bastante importante para nós, ou seja, o Brasil passa a exportar cada vez mais para o mercado asiático, ou seja, nós não estamos dependendo tanto do mercado europeu, que apresenta um indicador de importação no próximo ano em torno de 2,5 milhões de toneladas. Ou seja, no âmbito de 85 milhões de toneladas de exportação estimadas para 2009 e 2010, a União Europeia representa muito pouco desse mercado. Onde o mercado vem efetivamente crescendo, que são os mercados de Oriente Médio e Asiático, o Brasil passa a ganhar cada vez market share. Isso é um dado também que nos leva a acreditar que em 2009, em 2010, o Brasil possa aumentar o seu market share do ponto de vista de exportação global. Bem, e após atingir o fundo do poço, os preços do milho apresentaram uma ligeira melhora, né? Como nós podemos observar por essa linha azul, dentro dos slides de preços, nós podemos ver em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, os preços começam a apresentar uma ligeira melhora em relação aos meses passados. Isso está relativo ao melhor desempenho das exportações e, obviamente, com uma ligeira recuperação da demanda doméstica. Os preços ainda estão muito abaixo do que os produtores esperavam, mas são preços que já apresentam uma ligeira melhora. Então, ou seja, nós claramente estamos indo para um cenário de recuperação de preços, aliado a um cenário de queda de produção, de queda de área plantada, principalmente na safra de verão, o que deve levar a um problema de oferta dentro do contexto de recuperação de demanda. Bem, e o que esperar de preços para o próximo ano? Essa é uma pergunta que todos fazem, né? Ou seja, a que preço eu posso trabalhar em 2009? Então aqui nós estamos trabalhando numa modelagem de preço para que a gente trabalhe com uma expectativa. Importante a gente lembrar que tentar adivinhar preço é algo extremamente complicado, sim, falando de commodities agrícolas, até porque é uma série de fatores que interferem nessa formação de preço. E ao mesmo tempo, se fosse fácil adivinhar preços, não seria necessário, obviamente, que existissem mercados futuros. Mercados futuros existem justamente para que a gente possa reduzir o risco que nós estamos expostos a preço. Mas trabalhando com uma modelagem, em alguns cenários, é possível a gente entender se há uma tendência de alta ou de queda para preços. Como que nós trabalhamos com essa modelagem? Quais são os fatores que influenciam a formação de preço? Oferta e demanda, claramente, é um fator que influencia preço. Ou seja, se eu tenho oferta, eu não tenho preço. Se eu não tenho oferta, eu tenho um preço. E o mesmo vale para demanda. Se eu tenho demanda, eu tenho um preço. Se eu não tenho demanda, eu não tenho preço. Só que apenas oferta e demanda não é um único indicador de formação de preço. Tá? Eu ainda tenho um indicador de elasticidade de preço. Ou seja, eu preciso saber, com a variação de preço, qual é a variação da minha demanda, e no caso de milho isso é uma variação inelástica, ou seja, o milho responde muito pouco, a demanda do milho responde muito pouco a variações de preço. Eu tenho um apoio governamental, ou seja, se efetivamente o governo entra fazendo alguma interferência no mercado, eu mudo, obviamente, essa minha curva de demanda, então influencia claramente na oferta e demanda do milho.
Eu tenho os custos de produção, que influenciam também a minha formação de preço. Então, ou seja, se eu tenho um custo muito alto, eu tenho um estímulo a não investir naquela cultura, então eu influencio automaticamente na minha curva de oferta. Eu tenho a inflação, que a inflação afeta a formação de custo de preço, e eu tenho uma expectativa do mercado, que acaba sendo uma expectativa emocional. Ou seja, se o produtor acredita que o preço vai subir em um determinado momento, mesmo que isso não seja racional, há uma restrição de oferta naquele momento, e há uma elevação de preço em determinado momento. Então, ou seja, a gente trabalha com todos esses fatores para tentar, através de uma formação de score, tentar estimar a que preço pode chegar o milho. Então, indo para uma modelagem no Paraná, o modelo se apresenta extremamente sensível, então a gente pode ver que no primeiro trimestre de 2009, nós tivemos um preço realizado de R$ 19,30 a saca no Paraná, preço médio no mercado disponível, enquanto o modelo apresentou um preço de R$ 19,10. Segundo trimestre, um preço realizado de R$ 19,50, enquanto o modelo apresentou um preço médio de R$ 19,00. E para o terceiro trimestre, o modelo apontou para um preço de R$ 19,90, enquanto no preço realizado foi de R$ 17,00. Então, o que o modelo apresenta diante de algumas premissas colocadas dentro desse cenário? Ou seja, estamos trabalhando com preço próximo a R$ 19,30 no quarto trimestre, ou seja, já é uma elevação em torno de R$ 2,30 em relação ao preço realizado no terceiro trimestre desse ano, e com uma expectativa de um preço médio de R$ 19,40 no primeiro trimestre do próximo ano. Ou seja, com picos que podem chegar a R$ 20,00 ou com baixas que podem chegar até R$ 19,00. Ou seja, claramente estamos indo para um cenário de melhoras de preço. Bem, no caso do Paraná, produtores que apresentam alta performance, principalmente do ponto de vista de produtividade, devem apresentar a receita significativa no próximo ano, até porque nós estamos num contexto de redução dos custos de produção, seja para milho transgênico, seja para milho convencional. Então, vocês podem observar nas duas tabelas de baixo, abaixo do gráfico, estamos falando de queda, principalmente de custos de fertilizantes, em cerca de 34%. Ou seja, nós estamos indo claramente para um cenário de uma possível restrição de oferta, ou melhor dizendo, de uma oferta que ela se torna delicada, porque eu tenho uma redução significativa na safra de verão, eu ainda tenho uma safrinha incerta, eu tenho uma demanda global crescente e nós temos ao mesmo tempo uma queda do ponto de vista de produção mundial. E num cenário de queda de custos de produção. Então, ou seja, há uma possibilidade de maximizar receitas para o próximo ano. E do ponto de vista de formação de custos, nós temos o fertilizantes representando 28% dos custos total e de defensivos 20%. E aqui é um dado que merece bastante atenção, ou seja, nós estamos estimando uma área plantada no Brasil em cerca de 8,1 milhões de hectares, ou seja, é a menor área plantada do milho desde que se tem estatística. Então, efetivamente, nós estamos indo para um cenário que eu gosto novamente de ressaltar, onde a oferta ela passa a ficar bastante delicada. Ou seja, na região sul, onde nós temos quedas em torno de 20% a 25% na área plantada, a redução da área está justamente acontecendo em áreas de alta tecnologia, o que acaba sendo uma incógnita para todo o mercado de qual seria o nosso potencial produtivo. O Rio Grande do Sul deve cultivar 1,1 milhões de hectares, ou seja, uma queda de cerca de 300 mil hectares em relação ao que foi a safra passada. Minas Gerais deve apresentar uma redução em torno de 190 mil hectares, né? Rio Grande do Sul 260 mil, então, ou seja, é um recuo em torno de 12% na área cultivada, é uma redução bastante significativa. E o que esperar então da safra de inverno? Se nós apresentarmos uma melhora de preço efetivamente até janeiro, nós então poderíamos ter uma recuperação na área plantada de milho, ou seja, poderíamos ter um crescimento em torno de 6,4% na área cultivada, desde que haja alguma reação de preço. Isso ainda é uma incógnita dentro do mercado e, efetivamente, se essa safra de inverno for comprometida, a oferta de milho se torna ainda mais complicada no próximo ano. Então, ou seja, nós estamos estimando uma área cultivada para a safra de verão no próximo ano em torno de 5 milhões de hectares, com crescimento principalmente no Paraná e no Mato Grosso, mas ainda voltamos a ressaltar que a estimativa da área ela ainda depende do comportamento de preços até janeiro do ano que vem. Então, analisando um balanço de oferta e demanda para milho, o que nós temos? Uma estimativa de produção na primeira safra em 2009 e 2010 de 32 milhões de toneladas. Isso ainda também é uma incógnita no mercado, porque eu volto a ressaltar pela terceira vez que na região sul
a área plantada com milho ela foi decrescente, principalmente nas regiões de alta tecnologia, e uma estimativa na segunda safra, desde que haja investimentos de tecnologia, de uma produção teórica que poderia chegar a 19 milhões de toneladas. Isso, obviamente, vai depender de clima e dos investimentos dos agricultores em termos de tecnologia. Nesse contexto, teríamos uma produção de 51,1 milhões de toneladas. É maior do que a produção da safra 2008-2009, que foi de 46,5 milhões de toneladas, que nós tivemos um problema climático ano passado que acabou prejudicando a safra, seja de verão, seja de inverno, mas em 2009 e 2010 ainda é uma produção muito menor do que foi atingida na safra 2007 e 2008, que foi de 56 milhões de toneladas. Em 2009 e 2010, vocês podem observar então que o nível de estoque ele cai de forma sensível. Ou seja, se nós não tivermos investimento em tecnologia na safra de inverno e se a produção na safra de verão for menor do que a estimada, nós teríamos então um nível de estoque de passagem ao fim da safra 2009 e 2010 muito menor do que está sendo estimado dentro desse contexto. Então, quais são as considerações finais que nós devemos levar nesse cenário de safrinha? Primeiro que nós estamos tendo uma forte queda esperada para a área de milho no próximo ano. Isso deve estressar o mercado quanto a um cenário de abastecimento futuro. Um outro dado que é muito importante é que o Paraguai ele abastece tanto o Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina. É importante a gente lembrar que a gente já passa a sofrer um estoque um pouco mais restrito na região sul. E com o atraso do plantio de soja, a safrinha no Paraguai poderá ser comprometida. Ou seja, estamos falando que a oferta no Paraguai pode restringir os abastecimentos no mercado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que estão sofrendo uma sensível queda na área plantada na safra de verão. Lembrando que tanto Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina não produzem a segunda safra de milho. Então, são regiões que dependem, obviamente, do Paraná como um abastecimento. E o Paraná, como vocês viram, está sofrendo uma redução em torno de 300 mil hectares. Então, ou seja, o fato de termos um atraso no plantio de soja no Paraguai poderá comprometer também um abastecimento de safrinha que vem de outro país. E o plantio de milho safrinha é uma alternativa para amenizar o cenário pouco otimista para a soja. Qual o problema que nós temos para a soja no próximo ano? Ou seja, um excesso de oferta global, uma super safra na América do Sul em condições normais de clima, lembrando que estamos no ano de El Niño, que é um ano que favorece regimes hídricos na região sul do país, e estamos num momento de apreciação cambial que obviamente não favorece os preços da soja. Então, ou seja, investir na safrinha, nós estamos indo justamente contrário ao movimento manada. Ou seja, eu tenho uma alternativa de investir numa cultura em que poucos estão investindo, e obviamente eu posso ter algum problema de oferta futura, e ao mesmo tempo eu estou amenizando um possível risco que eu posso ter dentro da atividade da soja, que já não me apresenta um cenário tão favorável quanto ao cenário de milho. Então, ou seja, ao que tudo nos indica, depois de 2 anos não tão bons para o milho, a gente pode ter um ano de bastante oportunidade, principalmente no segundo semestre do próximo ano. Nós acreditamos que no primeiro semestre os preços ainda não devem reagir de forma muito forte, em decorrência de a gente ainda ter algum nível de estoque de passagem, mas tudo se desenha para um segundo semestre bastante nervoso para o milho. Então, ou seja, nós temos tudo para ter uma safrinha bastante interessante em 2009 e 2010. Estamos abertos agora às perguntas de todos que estão participando nesse momento de nossas palestras. Bem, nós temos aqui uma pergunta do Ariel Canedo. Você acha que a área de milho safrinha irá aumentar nos próximos anos? Isso poderá ser decorrente do aumento da área de plantio direto no cerrado? É uma pergunta bastante interessante e nós acreditamos que sim. Na verdade, a safrinha ela vem se consolidando ano após ano. Há uma série de motivos para que isso ocorra. Dentro desse motivo, nós podemos dizer que, de um lado, nós temos a melhora da utilização do ativo do produtor rural, ou seja, a terra deixa de ser ociosa e passa a produzir mais. E, por outro lado, nós temos uma expectativa de que o Brasil possa ser um grande fornecedor de milho no longo prazo. E aí, Ariel, nós temos 3 grandes exportadores hoje no mundo. Nós estamos falando de Estados Unidos, de Brasil e de Argentina. Esses 3 países respondem por mais de 80% das exportações globais. Ou seja, não tem muito exportador no mercado internacional. E dentro desses 3 países, o Brasil é o único que tem condição de crescer sensivelmente a área plantada no curto prazo. E é o que tudo nos indica, o mercado está crescendo muito mais na safrinha do que vem crescendo na safra de verão. E, obviamente, isso está ligado diretamente ao crescimento da soja nas áreas de cerrado. Então, nós acreditamos sim
que o mercado de safrinha deve continuar a crescer nos próximos anos. Bem, o Sinésio Souza Júnior faz a seguinte pergunta. Ano passado, com tantas intempéries climáticas, não tivemos volume de milho para suprir o mercado e quando tinha não apresentava qualidade. Com todos esses fatores negativos, não obtivemos uma margem de lucro significativa. Para o próximo ano, a safrinha vem a ser a solução para o agricultor que ficou com déficit nas cooperativas? Um ponto importante que a gente precisa levantar aqui, Sinésio, é que apesar das intempéries climáticas, uma restrição de oferta naquele dado momento, nós viramos a safra 2007-2008 para a safra 2008-2009 com cerca de 10 milhões de toneladas de milho em estoque de passagem. Então, ou seja, nós estamos falando que esse milho respondeu por mais de 70% da produção de safrinha. Então, ou seja, mesmo que eu tivesse uma quebra de 70% na safrinha, nós tínhamos estoque suficiente para abastecer o mercado. Esse nível de estoque, aliado a um desempenho da exportação muito aquém do que o mercado esperava, isso foi suficiente para segurar os preços do milho. Diferentemente do próximo ano, nós temos um cenário de queda na área plantada de forma bastante significativa, com uma safrinha ainda não definida do ponto de vista de qual será o tamanho efetivo da área plantada e com uma queda redução do nível de estoque. Então, ou seja, a oportunidade desenhada para 2009 e 2010 é muito diferente da oportunidade que estava desenhada para 2008 e 2009, onde o cenário, obviamente, já apresentava uma pressão de preço em decorrência do alto nível de estoque. Bem, o Gabriel faz a seguinte pergunta. O preço do milho caiu no Rio Grande do Sul em relação ao preço de 2008. Isso se deve também à quebra de empresas de biodiesel nos Estados Unidos e, com isso, à diminuição das exportações? Não. O preço do milho está muito mais ligado ao nível de estoque efetivo que nós tínhamos, novamente, da safra 2007-2008 para a safra 2008-2009. Esse foi o principal fator que acabou contribuindo para uma pressão negativa de preço. Nós tínhamos uma oportunidade de exportar, ou seja, existia demanda para isso, só que infelizmente por uma má formação de preço e por uma logística ainda ineficiente para a exportação, os preços, principalmente no Rio Grande do Sul, acabaram sendo desfavorecidos justamente por esse nível de estoque e por o mercado não ter conseguido escoar o volume suficiente para que os preços pudessem reagir. Fernando Calado faz a seguinte pergunta. Com relação à queda do preço do milho no mercado, na região de Chapadão do Céu, Goiás, houve uma grande diminuição na produção do milho safrinha para 2009 e 2010. Pergunta, o preço do milho irá reagir na safrinha 2010? Qual a valorização que poderia chegar? É uma boa pergunta, Fernando. É uma boa pergunta pelo seguinte, se você já está esperando uma queda na safrinha em Chapadão do Céu, então, ou seja, nós já estamos indo para um mercado onde nós já temos uma queda na área da safra de verão e com uma queda na área de safrinha, ou seja, estamos falando que a oferta no próximo ano fica bastante delicada. Se nós trabalharmos com estoque menor do que 3 milhões de toneladas, poderíamos falar em valorizações de preços bastante significativas. Aí preços que poderiam chegar, se efetivamente isso for concretizado, a preços aí que podem superar R$ 24, R$ 25 no segundo semestre. Desde que, obviamente, essa oferta não se concretize. Então, depende de qual cenário nós estamos trabalhando. Num cenário que nós estamos trabalhando, ou seja, com 51 milhões de toneladas de produção, a valorização do segundo semestre ela pode ser significativa. Com queda na área de safrinha, essa valorização tenderia ainda a se potencializar. Bem, o Ângelo Guilherme Simonato faz a seguinte pergunta. O fato dos Estados Unidos escolher uma grande safra pode acarretar dificuldades nas exportações da safra brasileira, segurando o preço baixo do milho? Olha, sem dúvida, Ângelo, os Estados Unidos são grandes competidores no mercado internacional. Tá? Então, eles estão colhendo uma safra recorde, mas o Brasil já está se aproveitando do mau momento que os Estados Unidos está atravessando. Ou seja, pelo fato de o milho nos Estados Unidos estar com sua colheita atrasada e está perdendo a qualidade, o Brasil já está se aproveitando dessa oportunidade. Agora, obviamente, a gente precisa ver, quando essa colheita ela for encerrada, a que preço os Estados Unidos vão conseguir colocar esse milho no mercado internacional. Eu te diria que os preços hoje no Brasil, mesmo com uma taxa cambial não tão agradável para a gente, o Brasil está conseguindo ganhar market share. Então, ou seja, há uma oportunidade, sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos são um grande exportador, mas gostaria de ressaltar que existem poucos players dentro desse mercado. Então, existe espaço para o Brasil continuar ou permanecer um grande exportador no próximo ano. Eu te diria que o ano que vem, para o produtor traçar suas estratégias de comercialização, é muito importante que ele acompanhe as exportações. A gente tem uma possibilidade de exportar um volume bastante significativo, mas ainda nós temos algumas ineficiências internas, principalmente do ponto de vista de logística. O Jardel Cassaril faz a seguinte pergunta. Em virtude da queda da área plantada de milho, conforme foi colocado, não haverá falta do produto para o consumo interno? Vai depender, obviamente, Jardel, do tamanho da safrinha, principalmente, né?
Eu te diria que nós ainda temos um estoque de passagem desse ano para o próximo ano, em torno de 6 milhões e meio de toneladas, por isso que nós não acreditamos numa reação muito preço de milho até o primeiro trimestre do próximo ano. Mas para o segundo semestre, né, nós já teríamos possibilidades de dos preços crescerem de forma significativa, desde que dois cenários se concretizem, de que o Brasil continue a exportar um volume, principalmente limpando esse estoque de passagem que nós temos, de 6 a 6 milhões e meio de toneladas, e se a safrinha ela não sofrer os investimentos que nós estamos esperando. Então, os preços poderiam se potencializar ainda mais. Num cenário de crescimento de safrinha, eu te diria que ainda haveria ainda queda do nível de estoque e muita recuperação de preço no segundo semestre. Num cenário onde a safrinha não se concretiza da forma esperada, nós teríamos novamente um cenário com os preços que poderiam se potencializar ainda mais no segundo semestre. O Ailton faz a seguinte pergunta: para o estado do Paraná, tem alguma projeção para o segundo e terceiro trimestre de 2010? Aonde acontecerá a colheita da safrinha nesse estado? Bem, eu acredito que você esteja perguntando aqui de projeção em termos de preço, né? Ou seja, novamente vai depender um pouco da evolução da safrinha. O que nós podemos ressaltar é o seguinte: existem duas formas de a gente tentar medir como que vai ser essa evolução de área plantada. Claramente, na safra de verão, o produtor toma a sua decisão de plantio olhando o preço até agosto. Então, ou seja, é uma relação bastante específica. O produtor olha o preço naquele momento, já que é a dificuldade de olhar um pouco o preço futuro. Então, ele faz aquela relação preço soja, preço milho. Se está favorável à soja, ele aumenta a área de soja. Se está favorável ao milho, ele planta mais milho. E, efetivamente, foi o que aconteceu esse ano. No momento de decisão de plantio, nós não tínhamos uma condição, no presente, favorável ao plantio de milho. Ou seja, vamos esquecer de enxergar um pouco o futuro, onde o futuro nos traz uma realidade bastante diferente. Então, o produtor optou por olhar muito mais soja. No caso da safrinha, essa decisão de plantio é olhando o preço até janeiro. Ou seja, se eu tenho reação de preço até janeiro, eu vou investir em safrinha. Se eu não tiver, eu não vou investir. Então, nós não acreditamos em ações tão significativas de preço até o primeiro trimestre do próximo ano, o que talvez não justificaria uma área plantada muito forte do ponto de vista de safrinha. Então, especificamente, os preços no segundo e no terceiro trimestre, no caso do Paraná, vai depender um pouco de qual vai ser essa área plantada de safrinha. O Márcio Reginaldo de Souza faz a seguinte pergunta: existe a possibilidade dos Estados Unidos voltar parte de sua produção para a produção de etanol? Isso pode influenciar nos preços do milho? Na verdade, os Estados Unidos continuam crescendo a produção de etanol. Ou seja, nós devemos já estar ultrapassando 100 milhões de toneladas de consumo de milho para a produção de etanol nos Estados Unidos. Esse é um dos fatores que vem justificando a queda na relação estoque-consumo de milho nos Estados Unidos, mesmo no ambiente de queda, no ambiente de produção recorde. Então, ou seja, o etanol continua sendo um grande parceiro do ponto de vista de valorização dos preços no mercado internacional. O Ademir Antônio Odoni faz a seguinte pergunta: você acha que para a safrinha no sul do país, o preço do milho vai aumentar devido à menor oferta do milho que já está acontecendo? Olha, claramente nós estamos trabalhando com essa hipótese, sim, de valorização de preços do milho. Por uma razão bastante simples. Já fazem 2 anos que o mercado vem atravessando um período de alto estoque de milho, né? Isso, obviamente, levou a um desestímulo à produção e agora nós estamos indo para um cenário que claramente se desenha para uma queda no nível de estoque. Ou seja, o mercado tem tudo para uma valorização de preços, principalmente no segundo semestre, no próximo ano, em decorrência da queda de investimento que nós estamos tendo na cultura. Então, ou seja, é um movimento clássico de redução de oferta no próximo ano. O Eduardo Mendonça de Faria, ele faz a seguinte pergunta: qual a explicação da redução de estoque e consumo de milho nos Estados Unidos, sendo que é um país que visa a produção de biocombustível utilizando o milho como matéria-prima? Bem, primeiro, para vocês entenderem melhor, o que significa essa relação estoque-consumo? Ou seja, a relação estoque-consumo significa dizer o seguinte: quantos por cento da minha demanda é atendido pelo meu nível de estoque? Ou seja, por que essa relação estoque-consumo de milho vem caindo nos Estados Unidos, mesmo em ambientes de produção recorde? Porque os Estados Unidos vem crescendo tanto do ponto de vista de produção animal, quanto do ponto de vista de produção de biocombustível. É verdade que nos últimos anos a produção de milho destinada ao consumo de ração animal até caiu, mas a produção de biocombustível compensou essa queda no consumo de ração. Então, ou seja, essa relação estoque-consumo vem caindo nos Estados Unidos e isso, obviamente, vem favorecendo a recuperação de preços no mercado internacional e hoje nós estamos falando de preço no futuro em torno de $4 o bushel. O Sérgio Suzin faz a seguinte pergunta: se o cenário mostra que irá ter menos milho no mercado, o que ainda segura o preço dele para baixo? Bem, tem duas formas de nós analisarmos o mercado: o que está sendo desenhado no futuro e o que existe no presente. No presente nós não temos problema de oferta.
Nós ainda temos estoque de passagem em torno de 6,5 milhões de toneladas, mas a questão é tentar enxergar o futuro. Ou seja, o que o futuro nos diz? Uma queda de área plantada é muito significativa, uma produção ainda indefinida, e pela quarta vez agora quero ressaltar novamente que as regiões que apresentaram decréscimo na área plantada são regiões de alta tecnologia. Então, ou seja, essa incerteza no futuro, em queda com área plantada, redução da produção mundial e possível crescimento ainda das exportações brasileiras, nós teríamos um cenário onde a oferta doméstica acaba sendo reduzida, né? Ou seja por uma queda de área e seja por um possível crescimento das exportações. Só que no presente nós não enfrentamos esse problema. E até o primeiro trimestre do próximo ano, provavelmente não deveremos ter uma reação tão significativa de preço em decorrência de termos oferta no curto prazo. O Marcos Giovanni Limana faz a seguinte pergunta: o Paraguai pode interferir diretamente no preço do milho brasileiro? Sem dúvida nenhuma, pode interferir porque o Paraguai ele abastece tanto o Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina. Ele tem se tornado um importante exportador para nós, né? Então, ou seja, se o Paraguai tiver uma safrinha menor do que a esperada, tanto o Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina farão pressão em cima do Paraná do ponto de vista de abastecimento. Então, ou seja, isso vai gerar um crescimento da demanda doméstica, uma vez que nós temos um player internacional que teria menos oferta para abastecer o Brasil. Então, nós teríamos sim uma influência através de pressões sobre os preços do milho. O Ademir faz a seguinte pergunta: apesar dos Estados Unidos ser o grande exportador, quais os países que importam mais fortemente nosso milho, qual é essa capacidade de importação? Qual a sua visão? Bem, na verdade, os Estados Unidos eles são um grande competidor no mercado internacional, eles têm os preços mais competitivos, em decorrência de terem custos de produção mais baixos, um nível de produtividade extremamente alta. Só que é importante nós lembrarmos que nós temos países com crescimento econômico forte e que estão importando o nosso milho de forma bastante significativa. Do ponto de vista do bloco que nós estamos exportando, nós podemos destacar o Irã, que apesar de não ser um país com grande crescimento econômico em relação a outros países emergentes, é um país que gosta da qualidade do milho brasileiro e passa a ter uma relação diplomática bastante próxima à nossa. Exportamos bastante para a Coreia do Sul, que também preza a qualidade do nosso milho brasileiro. E um ponto que é importante destacar é que desde que o Brasil passou a exportar milho em 2001, nós já exportamos milhos para mais de 70 países. Então, ou seja, o volume de países que importam milho brasileiro ele é bastante significativo, né? É importante a gente lembrar que um tempo atrás o mercado se preocupava bastante de que apenas a Europa comprava o milho brasileiro, isso não é verdade. E nós temos uma gama muito significativa de potenciais importadores de milho, seja no curto, no médio e no longo prazo. O Oscar faz a seguinte pergunta: em relação aos estoques no Mato Grosso, ele ainda poderá influenciar nosso preço aqui no oeste do Paraná? Eu diria, novamente, no curto prazo nós temos estoque e nós não temos cenários de potencial de valorização dos preços, justamente porque existe oferta de curto prazo. Então os estoques no Mato Grosso ainda podem influenciar certamente os preços, inclusive no Paraná. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, é uma pergunta que tem toda a sua coerência. O Sérgio faz a seguinte pergunta: qual seria a solução para o MT ser competitivo na comercialização de milho, considerando que a logística ainda é fator limitante para que o produtor fosse melhor remunerado? Olha, Sérgio, é uma pergunta importantíssima, sem dúvida nenhuma. Principalmente no Mato Grosso, nós ainda dependeremos de alguma ajuda do governo, já que a nossa logística é ineficiente. Alguns canais de exportação vêm crescendo, principalmente há um potencial de exportação via norte do país, principalmente para o norte do Mato Grosso, mas num contexto global, a logística no Mato Grosso ainda é muito ineficiente. E se nós não tivermos um cenário, principalmente de câmbio, que seja favorável à exportação, uma intervenção governamental ela acaba sendo necessária para a gente escoar esse milho no Mato Grosso. Isso tem sido uma preocupação do mercado como um todo, porque há um potencial de exportação, o Mato Grosso quer investir em safrinha, mas a logística acaba trabalhando todo esse processo. Então, ou seja, melhorar esse ponto de vista logística, ele é extremamente importante. Como isso não é possível no curto prazo, uma ação governamental, ela tem que ser permanente até que a logística passe a se tornar mais eficiente. O Gabriel faz a seguinte pergunta: gostaria de saber se o preço do milho no Rio Grande do Sul pode ter caído pelo fato de ter havido problema com suinocultores e problema na exportação de carne para a Rússia. Olha, eu te diria que sim, existe um problema de demanda doméstica, obviamente que se o consumo local for reduzido há uma influência no preço,
mas eu te diria que principalmente ocorreu novamente um nível de estoque que foi bastante elevado, que acabou pressionando negativamente os preços. Mas obviamente que a partir do momento que o mercado de carnes é afetado, e principalmente a suinocultura, cuja o mercado depende muito da exportação, se essa demanda acabou sendo prejudicada, obviamente houve sim também uma influência dos preços em relação ao Rio Grande do Sul. Patrick faz a seguinte pergunta: pensando na queda de área plantada, o que é possível esperar para os preços dos insumos, especialmente fertilizantes? Bem, nós estamos falando de queda na área plantada com milho. Na soja, pelo contrário, está crescendo. Estamos falando de uma área aí de 22,8 a 22,9 milhões de hectares, né? Então, ou seja, se de um lado cai o milho, do outro lado aumentou a soja. A preocupação que nós passamos a ter no próximo ano, ela é relativa a que preço vai estar o petróleo, que tem uma influência bastante forte na formação dos preços fertilizantes e também na formação dos preços dos fretes marítimos. Então, ou seja, mesmo com uma queda de área plantada de milho, existe aumento em áreas de outras culturas e fatores que influenciam diretamente os preços dos fertilizantes começam a pesar sobre a formação de preço. Então, ou seja, ainda é cedo talvez para se falar um cenário de alta dos preços, mas eu te diria que os fatores que influenciam os preços fertilizantes começam a pesar já no curto prazo. O Paulo Adame Neto faz a seguinte pergunta: com as intempéries que vêm ocorrendo na região sul, poderá haver um déficit na oferta ainda maior, podendo assim o valor da saca recuperar suas forças? Bem, se nós tivermos, obviamente, alguma intempérie climática que venha afetar a safra de verão, eu te diria que a gente já passa a ter um cenário mais delicado já no segundo trimestre, principalmente do próximo ano. No primeiro trimestre, talvez não tanto, porque a gente ainda tem estoque de passagem, mas no segundo trimestre o mercado vai passar a ficar um pouco mais estressado, porque nós já tivemos uma queda na safra de verão, e se uma intempérie climática vier afetar essa safra, que poderia, nesse caso, ser até inferior a 30 milhões de toneladas, eu te diria que isso seria um sinal de alerta para preço. E aí, obviamente, seja interessante para o produtor já observar, inclusive, como está sendo sinalizados os preços no mercado futuro, que poderão reagir mais rápido do que o mercado num cenário de queda de produção. Djalma Cavalier faz a seguinte pergunta: qual o resultado a longo prazo dessa redução de áreas de tecnologia referente à qualidade que exige o mercado? Bem, Djalma, a queda na tecnologia ela é um fator de curto prazo, ou seja, em decorrência de um cenário que não foi tão estimulante para o milho, o produtor, principalmente de alta tecnologia, ele acabou optando por produzir soja. Então, no curto prazo, eu posso ter um problema de oferta, ou melhor dizendo, eu posso ter um ritmo de crescimento de oferta menor do que a histórica, justamente nas regiões onde eu tenho uma utilização de alta tecnologia. Mas eu te diria que a partir do momento que o mercado se recuperar, essa tecnologia volta absolutamente no mercado, e lembrando que as tecnologias atuais, inclusive, reduzem custos de produção, né? Então, ou seja, seria um tiro do pé do produtor que quer buscar liderança em custos de produção e investir menos em tecnologia. Hoje nós temos tecnologia que possibilitam esses custos de redução. Essas reduções de custos, aliás. O Roelof faz a seguinte pergunta: como está o plantio da safra de verão na Argentina? Bem, a Argentina também vem apresentando redução na área plantada e apresenta alguns problemas climáticos. Esse é mais um fator que também pode estimular, inclusive, a produção de milho no Brasil, num cenário onde eu tenho o Paraguai apresentando problemas na safrinha, ou seja, onde eu tenho uma janela mais apertada para plantio, e com a Argentina, que pode também ter algum problema de oferta, né? Obviamente, sem dar uma especulação climática, mas que pode afetar a oferta. E olhando justamente isso, o Brasil é um dos poucos países que consegue ter uma segunda safra, é justamente mais uma oportunidade que acaba sendo desenhada pela frente. O Dante Burim faz a seguinte pergunta: a desvalorização do dólar, que tende a se manter, não limita a exportação do milho? E se sim, isso não manteria a oferta interna do milho alta e, consequentemente, os preços baixos para os produtores? A que patamares de preço você acredita que a saca do milho estará em julho de 2010? Pergunta importantíssima, Burim. Sem dúvida nenhuma, a desvalorização ela tem um impacto diretamente nas exportações, e se o Brasil não consegue exportar, obviamente não tem impacto do preço, né? Ou seja, a sua pergunta ela é extremamente importante, ela faz todo sentido. Aí nós temos que talvez trabalhar com probabilidades. Num cenário onde nós tivemos crise econômica e com uma taxa cambial não favorável, nós estamos conseguindo e devemos conseguir exportar cerca de 7 milhões de toneladas. Num cenário onde eu tenho redução da oferta global, uma melhora nos preços históricos do milho em relação ao que foi 2009 no mercado internacional, e com uma recuperação econômica, obviamente
exportar 8 milhões de toneladas não seria nada difícil. Então vamos partir talvez para um cenário não tão otimista, que a gente exporte 7 milhões de toneladas, ou seja, o mesmo volume que exportamos nesse ano. Ou seja, o nível de estoque ainda cai em relação ao que foi a safra 2009. Então, ou seja, ainda assim há uma tendência de melhoras de preços médios em relação ao que foi a safra 2009. Em termos de preço, o que esperar de preço de julho de 2010, eu te diria que, primeiramente, a gente ainda tem que ter um cenário melhor do que está sendo desenhado para a safrinha em 2010. E essa safrinha ela vai depender um pouco do comportamento de preço até janeiro, que, como eu disse, influencia diretamente na tomada de decisão do produtor. Altemir Simonato faz a seguinte pergunta: você disse que os estoques de passagem estão baixos, certo? Então, no Sul, os preços no primeiro semestre podem ser melhores se a área de safrinha aumentar? Bem, os estoques de passagem eles não estão baixos no curto prazo, eles estão menores do que foi na safra passada, né? Então, estamos falando que os estoques de passagem estão caindo cerca de 4 milhões e meio de toneladas, então estão menores do que foi na safra 2007, no final da safra 2007 e 2008. E, obviamente, para o próximo ano há um potencial de redução desse estoque de passagem em decorrência de uma queda na área da safra de verão, de uma safrinha com crescimento até o momento ainda limitado e um cenário que a gente exporte pelo menos o mesmo volume que nós exportamos agora. Então, consequentemente, eu acredito que mesmo no primeiro semestre nós deveremos ter preços médios melhores do que foi no primeiro semestre desse ano. O Sandro Aldoni faz a seguinte pergunta: eu gostaria que você falasse algo com relação à exportação de materiais OGM em relação ao convencional, uma vez que a polêmica ainda não foi sanada completamente. Olha, isso sem dúvida ainda é uma situação que vem gerando polêmica no mercado, mas eu te diria que isso não vem atrapalhando a exportação de milho em lugar nenhum no mundo. Tanto é verdade que os Estados Unidos continuam crescendo suas exportações, a Argentina ainda permanece sendo um forte exportador. Existem nichos de mercado, existem países que não querem comprar, obviamente, milho geneticamente modificado. Então o produtor tem que fazer a seguinte conta, né? Ou seja, para que ele plante um milho convencional, ele tem que receber um prêmio que supere o ganho econômico que ele possa ter com a biotecnologia. Eu te diria que, do ponto de vista internacional, existe espaço para os dois mercados, tá? Mas lembrando que para o milho convencional isso tende a se tornar cada vez mais um nicho de mercado. Tá? Recentemente nós tivemos notícias de uma empresa internacional que precisa exportar o milho convencional, mas ela não está conseguindo na região dela ter oferta suficiente do ponto de vista de milho convencional. Então, obviamente, ela está desistindo do prêmio e vai passar a importar o milho geneticamente modificado. Então, é simplesmente uma questão de oferta. O Paulo Adami Neto faz a seguinte pergunta: quais os problemas que limitam os investimentos na produção de milho brasileira? No ano passado, o principal motivo de reclamação dos produtores eram os altos valores de fertilizantes. Hoje, não mais tão preocupantes. Bem, obviamente nós estamos falando de mercados que são complexos, onde existem várias variáveis que influenciam na formação do preço ou na dinâmica do mercado. Eu te diria que hoje talvez a principal preocupação e que os produtores devem ter uma atenção bastante significativa no próximo ano é relativa ao desempenho das exportações, né? Se efetivamente o Brasil quiser crescer nesse mercado, as exportações passam a ser um canal extremamente importante para nós. Então, ou seja, existem variáveis que afetam também essas exportações, assim como a logística nossa, que ainda é ineficiente, e o comportamento cambial. Um ponto que pode melhorar o escoamento da nossa produção são ganhos de produtividade. Nós poderíamos reduzir os custos, tornar nosso milho mais competitivo, mas a logística ainda ela foge um pouco da ótica do produtor e depende muito mais do governo. Então eu te diria que a exportação hoje seria a nossa principal preocupação. Bem, vamos ficar por aqui. Se houverem novas perguntas, por favor, encaminhe a Pioneer e nós responderemos todas as perguntas que forem possíveis. Obrigado a vocês.